Mateus capítulo 7, versículo de número 29 diz assim: Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Nos dias de Jesus, havia muitos mestres religiosos, filósofos, escribas, e algum deles até arrastava um bom grupo de pessoas. E naquela época, todos eles ensinavam, todos eles falavam e opinavam até mesmo sobre as escrituras. Então, naquela época, os escribas, eles falavam, os fariseus, eles falavam, os saduceus também falavam, os filósofos também falavam. Então, existia um grande grupo de pessoas que falavam naquela época, que ensinavam naquela época. Pessoas que opinavam sobre a vida, ensinando como viver, como se comportar, ensinando sobre como lidar com pessoas. Então, eram pessoas que falavam e ensinavam. Pessoas que opinavam sobre casamento, criação de filhos, sobre comportamento. Então havia muitas pessoas que falavam sobre perdão, falavam sobre reconciliação. Só que essas pessoas que nesta época falavam, as palavras dessas pessoas eram palavras que todos os que estavam ouvindo ali já estava acostumada a ouvir e estava acostumada a ver o testemunho de quem falava. Então, para aquelas pessoas, para alguns, eram palavras até simples. Para outras pessoas, eram palavras que até influenciavam. E para outras pessoas, eram palavras que entrava no ouvido e saía para o outro ouvido, dependendo de quem estava falando, porque eles conheciam quem falavam. Então acabava que muitas daquelas palavras não tinha nem muito crédito, dependendo de quem falava. Mas chegou um dia que quem chegou até a sinagoga e começou a falar foi alguém diferente. Porque as palavras que começaram a ser ditas começou a fazer um efeito no coração das pessoas diferente do que os outros falavam. Porque quem estava falando agora não era um escriba. Quem estava falando agora não era um fariseu, não era um saduceu, não era um filósofo. Porque quem estava falando agora, a Bíblia vai dizer que era Jesus. E quando Jesus começou a falar, algo começou a acontecer dentro do coração daqueles que o ouviam falar. Algo começou a arder dentro do íntimo da alma daqueles que ali estavam ouvindo, ao ponto deles dizerem que aquele que ensinava como autoridade. Porque agora a palavra que estava sendo ensinada através de Jesus, ela tinha um poder, ela tinha autoridade. Então Jesus falava com quem tinha autoridade. Talvez o Espírito Santo hoje queria nos confrontar hoje
e nos fazer uma pergunta para nós, uma pergunta profunda. Quem tem autoridade para falar e ensinar sobre a vida, se não ser Jesus? Quem tem essa autoridade de poder conhecer o íntimo e o interior? Quem tem autoridade de poder ensinar, de poder falar pelo seu próprio testemunho? Porque quem está falando agora é Jesus. E quando Jesus começa a falar, a palavra de autoridade de Jesus, ela é diferente dos outros, porque as pessoas só falam aquilo que é exterior, porque ela conhece o exterior. Mas quando Jesus começa a falar, por que a palavra de Jesus toca? Porque Jesus conhece o que ninguém conhece, porque Jesus sabe o que ninguém sabe, porque Jesus vê o que ninguém vê. E quando ele começa a falar, a palavra começa a tocar. E você começa a sentir arder dentro do seu coração. E aí você começa a falar com você mesmo: esta palavra tem autoridade. Esta palavra tem poder. Primeiro, porque quem está falando tem testemunho para falar. Porque quem está falando, eu conheço a vida e a história dele. Eu sei o que ele está falando. Primeiro, ele vive. Primeiro, ele tem exemplo. Então a palavra tem crédito. Segundo, quem está falando conhece perfeitamente o que está acontecendo aqui dentro. Então é isso que eu quero chamar a atenção. Por quê? Porque hoje nós vivemos em um tempo que muita gente fala. Nós vivemos em um tempo que nós escutamos muitas coisas. Nós vivemos em um tempo que muita gente começa a ditar sobre nossa vida, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso jeito de andar, nosso jeito de vestir, nosso jeito de viver. E aí eu pergunto, as pessoas que falam, será que elas vivem aquilo que falam? As pessoas que ensinam, será que verdadeiramente elas têm poder na sua fala, no testemunho que elas dão? Porque hoje em dia nós estamos ouvindo muitas coisas, nós estamos rodeados de informação, tem gente falando demais. Será que elas têm poder para isso? Porque eu quero chamar a sua atenção nessa noite sobre um assunto importante. Que assunto é esse, pastor? Quem é que fala? Quem é que nos instrui? Quem é que nos ensina? Aonde nós estamos aprendendo? Com quem nós estamos aprendendo? E o que nós estamos aprendendo? Quem tem autoridade para falar da nossa vida? Quem tem autoridade? Porque muita gente está emocionalmente, escute, cansado. De quê? Não por falta de força, mas por excesso de vozes que falam o tempo todo no ouvido. E as pessoas acabam cansando, mas não porque estão fracas, mas por ouvir tanta coisa e já não sabe mais para que rumo tomar. Hoje em dia, irmãos, é um perigo, porque a gente vai buscar informação e é tanta informação que você não sabe aonde é a verdade, até mesmo quando se trata da palavra de Deus, porque você vê um ensinando uma coisa, outro está ensinando outra coisa, outro está ensinando outra coisa, outro está falando outra coisa, aí você chega a um ponto e diz: quem é que está falando a verdade? Quem é que está ensinando a verdade? Não é só no assunto religioso, quando fala sobre casamento, quando fala sobre ensinamento de filho, como fala sobre finanças, como fala sobre comportamento individual, relacionamento entre pessoas, entre amigos. E quando você vai procurar esta ajuda, essa informação, é tanta gente falando, que chega um ponto que você se sente cansado e você não sabe nem para que rumo você vai. Porque são tantas informações, tantas pessoas passando por cima das outras, que você não sabe aonde é a verdade. Então nós estamos vivendo em um tempo de quê? Perigo. Porque tem gente falando demais.
ditando demais. E as pessoas estão aprendendo isso lá fora. E daqui a pouco você vai ver a vida das pessoas, estão todo mundo desorientados, sem saber o que fazer. Aí não sabe como lidar com o casamento, não sabe como lidar com o filho, não sabe lidar com as finanças, não sabe lidar consigo próprio, não sabe lidar com as suas emoções. Por quê? Porque vive o dia inteiro buscando informação no lugar errado. E Jesus está chamando a nossa atenção aqui, dizendo que o único que conhece nós perfeitamente em tudo é Jesus. E Ele tem a palavra de autoridade para mudar aquilo que nós precisamos, endireitar as nossas veredas, caminho torto. Só Jesus pode endireitar. Não adianta queremos buscar informação em outro lugar se não for na palavra. Porque só ela é a verdade. Só a palavra é a verdade. Qualquer crítica que nós ouvimos por aí tem poder de nos paralisar. Só para você ver. Qualquer opinião acaba nos confundindo. Porque um dá opinião, outro dá outra opinião, outro dá opinião. Daqui a pouco você está sem saber o quê? Para que lado eu vou? O que eu faço? Foi buscar uma opinião e ficou pior. Qualquer comentário destrói uma identidade. Tem pessoas que nem sabem quem são. Pessoas que agora já nem sabem se o homem é homem ou se a mulher é mulher. Ele mesmo se fala: será que eu sou? Eu achava que eu era homem, mas me disseram que eu não sou. Me disseram que eu posso ser o que eu quero ser. O que será que eu quero ser? Eu quero ser homem, eu quero ser mulher, eu quero ser mulher, eu quero ser... Já não está tendo, nem sabe da sua própria identidade, porque estão perdendo as suas próprias identidades, porque tem gente falando demais e indo atrás de opiniões erradas. E agora já estão perdendo a sua própria identidade. Quando o coração adoece, precisamos ouvir quem entende do coração. E quem entende do coração se não é Jesus? Quem entende do coração se não é Deus? Ninguém conhece você melhor do que Deus. Ninguém conhece você mais perfeitamente do que Deus. E buscar ajuda sobre o problema do coração, sobre o problema da alma, para pessoas que não conhecem o coração é um perigo. Porque pode te dar um diagnóstico errado, pode te dar uma informação errada, que pode destruir a sua vida. Quantos casamentos destruídos, quantos filhos destruídos, quantas finanças destruídas, quantas pessoas destruídas, quantas pessoas deprimidas por causa de opiniões, por causa de ensinamentos errados, porque foi buscar ajuda para a alma no lugar aonde não deveria, que não entende de coração, que não entende de alma. E agora estão destruídas. Só Jesus tem autoridade para curar o que ninguém consegue tocar. Só Jesus tem autoridade de curar, de transformar pessoas com doenças internas, com problemas internos, com dúvidas internas. Só Jesus tem essa autoridade de mudar, ninguém mais tem. Porque ninguém conhece o homem por dentro tão perfeito como Jesus. Ele conhece. Ele tem autoridade para chamar você pelo o seu nome, mesmo quando o mundo só aponta os nossos erros. Dizer que nós somos errados. Dizermos que não tem mais jeito. Dizermos que nós não vamos conseguir. Mas Jesus pode fazer diferente, porque só Ele conhece. Só Ele sabe. Que esse devocional hoje faça você silenciar as vozes externas, as vozes erradas, daqueles que falam, mas não têm autoridade para falar, daqueles que falam, mas não têm o conhecimento sobre o assunto, e voltar a ouvir a única voz que
que te conhece perfeitamente, que sabe dos seus problemas, que conhece a sua dor, que conhece a sua ferida, que sabe do que você está passando, que te conhece no íntimo da sua alma, que conhece aquilo que ninguém conhece, que sabe daquilo que ninguém sabe. Só Ele pode. Então que hoje você volte a ouvir esta única voz, a voz que nunca falha, que nunca falhou com você, que é a voz de Jesus. Temos que tomar cuidado, porque as vozes falam demais. Só que a gente sabe qual é a voz que tem autoridade para falar. Porque aqui os fariseus falavam, os escribas falavam, os saduceus falavam, os filósofos falavam, mas só trazia vazio, não tocava, não sentia nada. Mas quando Jesus falou, oh glória, quando Jesus falou, eles disseram, essa voz é diferente, esta voz tem autoridade, esta voz tem poder, esta voz é uma voz transformadora, esta voz é uma voz que tem poder para curar, tem poder para resolver problemas. Esta voz, ela é uma voz de quem tem autoridade, porque eles conheciam. Porque quando Jesus fala, pode ter certeza que o medo, ele perde a força. Quando Jesus fala, a alma, ela encontra a direção correta. E ela sabe para onde ela precisa ir. E quando Jesus fala, o coração, ele entende que ainda existe esperança. Quando o homem fala, ficamos perdidos. Como o homem fala, ficamos sem direção. Quando o homem fala, ficamos decepcionados. Quando o homem fala, ficamos até mesmo sem saber o que fazer, desorientado com tanta informação. Mas quando Jesus fala, temos uma direção. Quando Jesus fala, nós sabemos para onde ir. Quando Jesus fala, nós não tropeçamos, não erramos o caminho. Quando Jesus fala, nós conseguimos obter grandes resultados. Eu quero fechar, quero terminar isso aqui dizendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, escute isso, tome cuidado de onde nós tiramos as nossas informações. Nesse tempo que nós estamos vivendo, onde a facilidade de obter opiniões está muito maior do que antigamente. Então toma cuidado de onde nós buscamos opiniões, informações, porque tem gente falando demais. Gente falando de casamento, mas está com o casamento destruído. Gente falando de criação de filhos e nem filho tem. Gente querendo opinar sobre assuntos financeiros, mas você vai ver, tem uma vida quebrada, uma vida destruída, uma vida financeira que está acabada e quer opinar em assunto financeiro. Pessoas que querem opinar em assunto espiritual, mas não tem vida com Deus, não tem vida de santidade, não obedece a Deus, não é de oração, não busca a Deus, não tem intimidade nenhuma com Deus. E quer dizer, como que nós devemos ser espiritualmente? Não podemos ficar ouvindo esses tipos de vozes, buscar esses tipos de direção em lugares que não têm autoridade. Então, eu encerro aqui dizendo, vamos viver a palavra, vamos ouvir o que Jesus tem para ouvir, vamos obedecer aquilo que a palavra nos instrui e vamos tentar fugir desse tanto de informação e ensinamentos que hoje em dia, em vez de nos ajudar, só está nos confundindo. Porque quando nós olhamos aí fora e vemos as pessoas desorientadas, sem saber para onde ir, o que fazer, perguntamos o porquê que isso tudo está acontecendo. É informação demais, é gente demais falando e deixando de ouvir o que Jesus está falando. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos ver que ela tem autoridade.
que ela tem poder, que ela nos instrui, que ela nos ensina, que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E é ela que vai nos moldar a viver uma vida de santidade e sentir no nosso coração o poder e a autoridade que esta palavra tem. Então que Deus em Cristo te abençoe. Encerro dizendo, cuidado com as informações. Cuidado de quem é que opina na sua vida. Cuidado de onde é que nós estamos aprendendo. Ouça a voz de Jesus, porque é a única voz que tem verdadeiramente autoridade, testemunho e pode dizer o que fazer com a nossa vida. Porque ninguém nos conhece mais do que Jesus. Porque Deus é o único que conhece tudo que nós precisamos e tudo que nós somos. Jesus conhece, Deus conhece. Então receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém. E se você gostou, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como este. Que Deus te abençoe.